Imagine sair para uma caminhada em uma tarde tranquila de inverno. Um passeio comum, sem qualquer motivo para acreditar que aquele seria o último dia de sua vida. Agora, imagine perceber que um homem desconhecido está vindo na sua direção. Você sente que há algo errado. Então pega discretamente o celular e grava aquele homem, sem saber que aquela imagem e alguns segundos de áudio se tornariam uma das provas mais importantes de uma investigação que chocaria os Estados Unidos, porque poucos minutos depois, duas adolescentes desapareceriam. No dia seguinte, seus corpos seriam encontrados. Mas o mais impressionante é que o possível assassino havia sido registrado pelas próprias vítimas. Aquele caso ficaria conhecido como Delphi Murders, e este é mais um Arquivo Perdido. Antes desse caso ganhar repercussão mundial, Abigail Williams e Liberty German eram apenas duas adolescentes vivendo uma infância comum. Abigail, conhecida por todos como Abby, tinha 13 anos. Era descrita como uma garota tranquila, gentil e muito querida por amigos e familiares. Gostava de desenhar, de passar tempo ao ar livre, e tinha um sorriso que, segundo quem a conhecia, iluminava qualquer ambiente. Liberty German, ou simplesmente Libby, tinha 14 anos. Era curiosa, criativa, gostava de fotografia e estava sempre registrando momentos com o celular. Também era apaixonada por esportes e adorava passar o tempo com amigos. As duas eram muito próximas, compartilhavam a rotina da escola, os mesmos interesses e frequentemente saíam juntas. Na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, as aulas haviam sido canceladas por causa de um dia de folga no calendário escolar. Como a tarde estava agradável, as duas decidiram fazer um passeio pela trilha histórica de Monon-Higgt Bridge, nos arredores da pequena cidade de Delphi, no estado de Indiana. Era um lugar bastante conhecido pelos moradores, frequentado por famílias, ciclistas e pessoas que buscavam caminhar em meio à natureza. Nada indicava que aquele passeio seria diferente de tantos outros. Antes de sair, Libby pediu para que sua irmã mais velha as deixasse na estrada da trilha. O combinado era simples. Algumas horas depois, um familiar voltaria para buscá-las no mesmo local. Parecia apenas mais uma tarde comum entre duas melhores amigas, mas, sem que ninguém soubesse, aquela seria a última vez que Abby e Libby seriam vistas com vida. E, nas horas seguintes, toda a cidade de Delphi começaria uma busca desesperada que acabaria entrando para a história do True Crime. Enquanto caminhavam pela trilha, Libby registrava diversos momentos no celular. Ela fotografou a paisagem, gravou pequenos vídeos e tirou uma foto de Abby atravessando a Monon-Higgt Bridge, sem que ninguém soubesse. Aquela seria a última imagem conhecida da amiga ainda com vida. Depois disso, as duas seguiram em direção ao fim da ponte. Foi nesse momento que tudo mudou. Em algum ponto da trilha, elas encontraram um homem desconhecido. O que aconteceu nos minutos seguintes ainda não é totalmente conhecido. Mas uma coisa é certa: Libby percebeu que havia algo errado. Em vez de guardar o celular, ela decidiu continuar gravando discretamente, sem chamar atenção. Foi uma decisão que acabaria se tornando uma das provas mais importantes de toda a investigação. Enquanto isso, o horário combinado para buscá-la se aproximava. Quando o familiar chegou ao ponto de encontro, as duas não estavam lá. No início, ninguém imaginou o pior. Talvez elas tivessem perdido a noção do tempo, ou escolhido outro caminho. Mas conforme os minutos passavam, as ligações para os celulares permaneciam sem resposta. A preocupação rapidamente deu lugar ao desespero. Familiares começaram a procurar pela trilha. Moradores se uniram às buscas. Pouco depois, a polícia também foi acionada. As equipes procuraram pelas adolescentes até o anoitecer, mas a escuridão obrigou à suspensão dos trabalhos. Na manhã seguinte, as buscas foram retomadas. E poucas horas depois, Abby e Libby foram encontradas mortas em uma área da mata próxima à trilha. A cidade inteira entrou em choque. Mas o que ninguém imaginava
era que uma das vítimas havia deixado gravado o rosto e até a voz do principal suspeito daquele crime. Quando os investigadores analisaram o celular de Libby, descobriram algo inesperado. Nos últimos minutos antes do desaparecimento, ela havia gravado um vídeo. A gravação era curta, mas mostrava um homem caminhando sobre a Mononhagit Bridge, na direção das duas adolescentes. À primeira vista, parecia apenas mais uma pessoa usando a trilha, mas para os investigadores, aquele homem rapidamente se tornou o principal suspeito. A imagem não era nítida. O vídeo havia sido gravado à distância. Mesmo assim, a polícia decidiu divulgá-lo ao público, na esperança de que alguém reconhecesse aquele rosto. Mas havia mais. Além das imagens, o celular também registrou alguns segundos de áudio. Nele é possível ouvir a voz de um homem dizendo apenas 4 palavras: "Guys down the hill". Em português, garotas desçam a colina. Esses poucos segundos se tornariam uma das provas mais importantes de toda a investigação. Pela primeira vez, o possível assassino não era apenas uma descrição feita por testemunhas. Sua imagem e até sua voz estavam registradas. A polícia acreditava que aquelas evidências levariam rapidamente à identificação do criminoso. Mas aconteceu justamente o contrário. Mesmo com o vídeo divulgado para o mundo inteiro, mesmo com milhares de denúncias chegando à polícia, ninguém conseguiu identificar de forma conclusiva o homem da ponte. O mistério só aumentava, e os anos seguintes transformariam o caso Delphi em uma das maiores investigações da história recente dos Estados Unidos. Depois da divulgação do vídeo e do áudio, a polícia acreditava que a prisão do responsável estava próxima. Afinal, não era comum uma investigação contar com imagens e até mesmo com a voz do principal suspeito. Mas o tempo passou, e nenhuma identificação aconteceu. A polícia recebeu milhares de denúncias. Pessoas de diferentes estados afirmavam reconhecer o homem da ponte. Cada informação precisava ser analisada. Enquanto isso, a investigação seguia sem uma resposta definitiva. Em julho de 2017, as autoridades divulgaram um retrato falado do suspeito. 2 anos depois, em abril de 2019, um segundo retrato foi apresentado. Diferente do primeiro, esse desenho mostrava um homem aparentemente mais jovem. A mudança gerou dúvidas entre o público. Muitos passaram a questionar qual dos 2 retratos era o correto. A polícia explicou que ambos faziam parte da investigação. Mesmo assim, o caso continuava sem solução. Foi apenas em outubro de 2022, mais de 5 anos após os assassinatos, que um nome finalmente chamou a atenção dos investigadores: Richard Allen, um morador de Delphi, que havia informado a polícia ainda nos primeiros dias da investigação que esteve na trilha naquela tarde. Na época, essa informação não levou a lugar nenhum, mas anos depois o depoimento voltou a ser analisado. Novas diligências foram realizadas, e os investigadores afirmaram ter encontrado evidências suficientes para prender Richard Allen pelo assassinato de Abby e Libby. A prisão surpreendeu a cidade, mas também marcou o início de uma nova fase, porque dali em diante o mistério deixava de ser descobrir quem poderia ser o homem da ponte, e passava a ser provar diante da justiça que ele realmente era o responsável pelo crime. Após a prisão, Richard Allen foi levado a julgamento. A promotoria afirmou que as evidências reunidas ao longo da investigação eram suficientes para demonstrar que ele era o homem registrado no celular de Libby. Entre os elementos apresentados estavam seu próprio depoimento, confirmando que esteve na trilha naquele dia, e outras provas analisadas durante a investigação. A defesa, por outro lado, contestou parte dessas evidências, questionou os métodos utilizados pelos investigadores e argumentou que não existia uma prova definitiva ligando Richard Allen aos assassinatos. O julgamento chamou a atenção de todo o país. Familiares das vítimas acompanharam cada etapa do processo. Anos depois do crime, a cidade de Delphi finalmente se aproximava de uma resposta. Em novembro de 2024, o júri considerou Richard Allen culpado pelo assassinato de Abigail Williams e Liberty German. Meses depois, ele foi condenado a cumprir 130 anos de prisão. Para a justiça, o caso estava encerrado, mas, mesmo após a condenação, algumas discussões continuam. Há pessoas que acreditam que todas as respostas finalmente foram dadas. Outras questionam determinados pontos da investigação e do julgamento. Independentemente dessas divergências, uma coisa nunca mudou.
A coragem de Libby ao registrar discretamente o homem da ponte acabou fornecendo uma das provas mais importantes de toda a investigação. E foi justamente essa decisão, tomada em seus últimos minutos de vida, que ajudou a conduzir um caso que permaneceu sem resposta durante anos, até o seu desfecho. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Richard Allen era realmente o homem gravado por Libby? Ou acha que ainda existem pontos dessa investigação que deixaram espaço para dúvidas? E se você estivesse no lugar de Libby, teria imaginado que uma simples gravação no celular se tornaria a principal prova de um dos casos mais famosos dos Estados Unidos? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque em alguns casos a maior prova não é suficiente para impedir que as perguntas continuem existindo. E este foi mais um Arquivo Perdido.